Amantes da sétima arte, bem-vindos a mais um Estação Nerd. E nesse episódio nós vamos falar sobre filmes que foram pra TV dar um rolê, já que uma das coisas que as indústrias cinematográficas mais gostam é transformar histórias de sucessos que deram certo aí em filmes em grandes séries de televisão. Muitas vezes a história reproduzida é a mesma, mas outras vezes nós temos aí grandes reviravoltas e surpresas. Por isso que a gente fez essa lista especial e você vai acompanhar agora. Cada vez mais temos filmes sendo adaptados para as séries de TV, primeiro porque nós já temos ali uma história pronta e claro, essa história fez muito sucesso nas telonas, construindo seu público, né? Então digamos que meio caminho aí já foi andado. A gente começa a nossa lista com um seriado que é inspirado em um dos maiores clássicos do cinema, se não o maior suspense de todos os tempos, que é dele, né? O nosso mestre Hitchcock. Eu tô falando de Psicose. O nome do seriado é Bates Motel e ele encerrou a sua história em 2017 com 5 temporadas. E na narrativa, mais uma vez, a gente acompanha Norman Bates, mas antes dele iniciar a sua fase de psicopata em modo full. Na narrativa, né, da série, ele ainda é um jovem adolescente que acaba de se mudar com a sua mãe Norman e eles decidem então abrir um motel. Uma das coisas que é muito interessante nessa produção é como eles exploram, né, essa relação aí de mãe e filho e, claro, eles plantam também uma sementinha do que Norman Bates será no futuro. Por outro lado, Bates Motel não tenta ser a Psicose, mas explora a origem dessa história, criando aí, né, várias outras histórias, vários outros links que deixam a história de Psicose muito mais rica em detalhes. Essa história ela é criada por Carlton Cuse, né, o mesmo cara que desenvolveu Lost, que é um sucesso se falando em seriados. E logo que anunciaram Bates Motel, né, muita gente falou: nossa, não, isso é um prelúdio, Norman Bates jovem, por favor, não façam isso. Mas a série surpreendeu, porque assim que foi lançada, acabou agradando muitos, principalmente a crítica, logo de cara. A gente precisa falar do elenco também, né, que é muito bem escolhido. A gente tem ali o Fred Highmore, né, dando vida a Norman Bates nessa fase adolescente, e a Vera Farmiga, né, que é a mãe dele, que com certeza fez toda a diferença no papel. A gente precisa enaltecer essa série, já que Bates Motel, com certeza, né, quando se fala aí da história de Norman Bates, é um dos principais pontos depois de Psicose que precisam ser citados. What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me? I love you, Norman. I love you too, Mom. Seguindo a nossa lista, a próxima série é 12 Macacos, que teve a sua 4ª e última temporada exibida nesse ano e que é inspirada aí no filme que carrega o mesmo nome do Terry Gilliam. É aquele filme de viagem no tempo, né, que tem ali no seu elenco Brad Pitt, James Cole, e particularmente eu acho muito interessante porque a série, ela é muito fiel à história do filme, até porque como ela carrega o mesmo nome não faria sentido, né, quebrar essa expectativa de quem assistiu ao filme, mas é muito interessante porque a primícia ela é a mesma, né? Conta a história ali da humanidade em um futuro onde um vírus acabou destruindo quase tudo e eles decidem então mandar um prisioneiro para o passado para tentar impedir aí que esse caos se estabeleça. Mas a fidelidade fica só na primícia mesmo, já que alguns personagens mudam de nome e obviamente o desenrolar da história é diferente, acaba sendo narrado de outra forma, já que na série você tem muito mais tempo para se falar a respeito das coisas e, claro, explorar os fatos com muito mais detalhe. E é isso que acontece em 12 Macacos. Quando você
pensa em um filme que daria uma boa história de série, duvido que alguém pensaria em Fargo, uma comédia dos irmãos Coen. É uma história curta, francamente eu acho que ela não pode ser estendida por muito mais tempo e acaba sendo também muito difícil de ser replicada, já que ela é escrita, né? Essa comédia ela é escrita de uma forma natural e ao mesmo tempo forçada, então ela tem um grau de dificuldade muito grande. Mas assim como nas telonas, o seriado tem agradado ao público, né, com as suas 3 temporadas e a quarta já é esperada aí para 2019. Fargo a série não segue a mesma história de Fargo o filme, mas você sente que tem alguma coisa parecida, principalmente em relação aos personagens e o feeling, né, dos acontecimentos, o jeito que eles interagem. Você sente que alguma coisa eles preservaram e, claro, isso deu muito certo. Oh, what a day. If that was me. Alguns personagens seguem os mesmos caminhos narrativos dos filmes, outros, né, receberam ali uma leve alterada, mas o que é legal é realmente isso, essa expectativa, né, por parte de quem assistiu os filmes. Você nunca sabe o que vai ser igual e o que vai ser diferente, então isso acaba instigando bastante o pessoal. Tem até uma ligação muito inteligente entre as duas obras, mas sem spoiler, né, eu vou preservá-los e, claro, instigá-los a assistir essa série que com certeza é uma das mais fantásticas e vale muito a pena conferir. There's a shoe in that tree. Suppose we ought to get that down. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no Estação, mas a gente volta daqui a pouco falando de muitos filmes que foram adaptados para as séries de televisão e, claro, que fizeram o mesmo sucesso ou até um sucesso maior do que nas telonas. Não saia daí. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Estamos de volta com Estação Nerd, falando nesse episódio sobre os filmes que foram adaptados para as séries de televisão. E continuando a nossa lista, a próxima série teve uma passagem aí bem breve e é baseada no filme O Exterminador do Futuro, que é As Crônicas de Sarah Connor, de 2008. A série acaba explorando muito mais esse mundo, né, pós-apocalíptico, criado por James Cameron e por Arnold Schwarzenegger. Kyle Reese, Sabe quem sou? nós nos preparamos para sua chegada há mais de uma década. Nós? Um exterminador. É um prazer conhecê-lo. Estou ensinando ele a parecer um de nós. Precisa de ajustes. A série teve apenas 2 temporadas, que rolou ali entre 2008 e 2009, né? Então foi pouco tempo. E como o próprio nome já diz, o foco é na Sarah Connor, que com certeza você se lembra dela nos filmes, né? Tentando evitar ali que a Skynet destrua, né, o mundo. Então é uma missão até que importante. Os fãs da saga, né, essa galera que ama ficção científica, amava acompanhar a Lena Headey no papel principal e com certeza se você não conhece a saga vale muito a pena conferir, principalmente por causa dela. Outra que tinha um papel de destaque era Summer Glau no papel de exterminadora, que vinha exatamente da onde? Do futuro. A próxima
próxima da nossa lista é outra série que tem em seu foco um assassino psicopata, até porque quem não ama um bom suspense, né? Hannibal é baseada no livro de Thomas Harry, que teve aí várias adaptações, principalmente nos cinemas, né? A gente pode citar aí os clássicos como O Silêncio dos Inocentes, Manhunter e Dragão Vermelho. Todas essas obras ela têm em comum, né, o foco aí que é o Hannibal Lecter, o maior serial killer, né, dos cinemas aí, que ama degustar carne humana. Oh, Clarice, your problem is you need to get more fun out of life. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. What did you see, Clarice? What did you see? A série acompanha basicamente o Hannibal e o policial que colocou ele na cadeia, né? A série mostra ali como eles se conheceram, mostra eles trabalhando juntos, né? Eles trabalham juntos correndo atrás aí de outro serial killer, né? Caso você não sabia dessa primícia, me desculpe aí, mas o spoiler já tá dado. Mas é uma das séries mais densas que já foram feitas, né? Foram 3 temporadas. Há uma expectativa, né? Especulações de que retorne para uma 4ª temporada, mas até agora nada confirmado. Mas com certeza eu super recomendo, né, que você assista mesmo essa série, até para quem aí ama terror psicológico, é uma das séries favoritas, né, na minha lista, ela tá ali no topo, vale muito a pena conferir Hannibal. Look at my friend and I see a killer. When the night Hello, Will. Para fechar a lista, uma das maiores séries da atualidade produzida pela grandiosa HBO, que é Westworld. Sim, se você não sabia dessa informação, se segura, porque Westworld é baseada no filme Westworld, Onde Ninguém Tem Alma, de 1973. Yul Brynner é o cara, né? Era um dos grandes atores dessa época que interpretou inclusive vários personagens de faroeste, e pra gente conseguir associar, né, o personagem dele à série da atualidade, que é Westworld, era basicamente ali o personagem de Rodrigo Santoro, né? Ele era o anfitrião que dominava a parada toda. É importante a gente frisar aqui que a série ela é baseada no filme, só que de uma forma bem diferente, né? Uma outra pegada, já que ela consegue explorar esse universo de uma forma bem mais detalhada, né? A gente também tem aí as diferentes épocas, né? Na época do filme, os recursos explorados tecnologicamente eram bem menores do que hoje, mas claro, o filme é muito importante por ter gerado a série. This world, you can be whoever you want. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? É um filme que não é muito conhecido, né? A série acabou se popularizando bem mais por ser uma das maiores apostas da HBO nos dias de hoje, mas muitos fãs não sabiam que a história serviu de base, né? Então, se você é um dos fãs da série, com certeza pode pesquisar a partir de agora, pode assistir o filme, que com certeza vai ser muito interessante. O filme serviu de base, então, para a criação de todo esse universo, né? Principalmente em relação aos mundos, e com certeza tem muito mais ainda para ser explorado nessa série incrível que é o Westworld. He's violent, he likes have violent ends. E assim a gente encerra mais um episódio do Estação Nerd, mas não fica triste não, que o nosso próximo encontro já está marcado, e claro, eu aguardo a sua companhia pela nossa jornada pelo conhecimento cinematográfico.